Pessoal, estou muito feliz de estar fazendo esse curso aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, mas muito, muito mesmo. Eu tenho muita experiência com entrevistas para engenharia de software, para programação, desenvolvimento de software. Eu estou na área da computação há mais de 20 anos, comecei como desenvolvedor lá em 2002, e nos últimos 10, 12 anos eu fui trabalhando mais com gestão e eu fiz mais de 1000 entrevistas por baixo, assim, a última conta que eu fiz já tinha passado de 1000 entrevistas, contratei centenas de desenvolvedores, então eu tenho muitas coisas aqui do ponto de vista de quem faz a contratação, de quem olha o seu currículo, de quem entende um pouco do seu momento. Tenho muito dessa perspectiva para trazer para vocês entenderem como passar em entrevistas de engenheiro de software. E o nosso primeiro bloco aqui, eu quero começar com uma citação. Quando eu comecei o meu Instagram, eu abri a caixinha de perguntas e essa era a pergunta que mais aparecia. Como posso me destacar? O que colocar no currículo para me destacar? Como me destacar? É uma palavra que aparecia sempre e estava sempre ligado a currículo. As pessoas gostariam de fazer alguma coisa mágica para conseguir ser notado, né, ter um currículo notado, aparecer numa empresa bacana, o pessoal chama ali para entrevista. E o grande problema é que tem 2 verdades que são muito inconvenientes para as pessoas, e eu vou falar elas agora. Não existe dica de currículo que vai fazer você se destacar. O currículo, ele é exatamente a expressão das coisas que você fez na sua carreira. Então ele é um documento, ele é um relatório, mas ele não tem nada mágico que você vai fazer que vai te ajudar a entrar numa empresa. Tem algumas coisas, algumas técnicas que a gente vai falar sobre o currículo para deixar o currículo um pouco mais aparente, mas tudo que a gente vai fazer é baseado em coisas que você fez, projetos que você desenvolveu, que você vivenciou, coisas que você aprendeu. E não existe uma fórmula mágica que você vai usar e sem você ter experiência nenhuma na sua carreira, sem você ter feito nada, simplesmente você vai ter um currículo que vai destacar você. Não vai, desculpa, não vai. Então essa é a primeira verdade inconveniente que eu gostaria que as pessoas entendessem muito bem. E a segunda verdade inconveniente é: fica muito mais difícil se destacar com o tempo. Fica muito mais difícil. Se você é uma pessoa que está em transição de carreira, pô, estava trabalhando como enfermeira e agora eu vou ser programadora, é outra história. Mas mesmo assim, fica muito mais difícil com o tempo, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no futuro, aqui dentro desse curso, mas eu não quero desmotivar ninguém. Eu só quero que você, principalmente você que está novo, que está fazendo o curso aqui, está com seus 16, 18 anos, saiba que fica muito mais difícil com o tempo. Então aproveita que você tem tempo agora. A gente vai falar um pouquinho disso. Então o que que eu posso fazer para me destacar? Né, se não tem nada mágico, como que eu faço para me destacar? Só tem uma coisa que você pode fazer que vai destacar o seu currículo. Essa uma coisa é: faça coisas difíceis, tá? Então, qualquer coisa difícil que você fez na sua carreira, na sua vida acadêmica, vai te colocar em posição de privilégio em relação aos outros candidatos. Vamos pensar que a maioria não fez nada demais. A maioria faz o básico do básico do básico do básico e fica esperando dar sorte. Isso não vai acontecer com muita gente, então muita gente quebra a cara lá no futuro. Então, qual que é a primeira coisa difícil que você vai fazer e que pode te destacar? Pô, fazer uma boa faculdade. Ah, mas hoje em dia não tem nada a ver fazer faculdade, não sei o que, não sei o quê. Você pode pensar como você quiser, mas a faculdade ainda é um fator de desequilíbrio nos currículos. Se você tem um monte de currículo chegando para você, tem a UniA, a UniB, a Unic, a Unid, a Unie, aí tem lá USP, Unesp, Unicamp, Universidade Federal de não sei o quê, FGV, sei lá quais, né? Tem universidades que são muito boas, particulares também, né? Eu lembrei mais das universidades
públicas, mas qualquer universidade que for muito boa vai te colocar na frente, vai fazer o seu currículo subir na pilha de currículos. Se for um algoritmo que eles usam para fazer a classificação dos currículos recebidos, com certeza o seu currículo já vai receber uma pontuação maior. E ele vai estar na frente do ranqueamento de currículos. Então, uma boa faculdade, ou as melhores faculdades, vão te colocar em pé de desigualdade com os outros candidatos. Você vai ser mais bem visto. E essa é a primeira coisa difícil que você pode fazer, porque é uma coisa difícil que eu tô pensando que você começa lá atrás. Lógico que isso aqui depende de vários fatores. Depende de você ter dinheiro para pagar uma boa universidade, de ter uma próxima de onde você mora, ou você ter dinheiro para poder se mudar, para poder fazer o curso. Mas a primeira coisa difícil que alguém pode fazer para a carreira é uma boa faculdade. É a melhor faculdade. Por mais que hoje em dia eles não peçam faculdade em algumas empresas e tudo mais, eles não pedem faculdade, mas querem uma experiência equivalente à da faculdade, para poder te passar, tá. Qual é a segunda coisa difícil que você pode fazer que vai te destacar? Ter trabalhado nas melhores empresas, né. Então você ter trabalhado no Facebook, na Apple, a gente chama isso de FANG, né, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Você trabalhou numa dessas empresas, ou no nosso caso aqui, já que a gente está no Brasil, você trabalhou em grandes startups do Brasil, trabalhou no Nubank, trabalhou na Log, trabalhou no Quinto Andar, no iFood, no PicPay. Essas empresas, elas também têm um peso no currículo, porque a gente sabe que essas empresas que são as melhores empresas, que são as empresas que mais cresceram, elas têm normalmente processos seletivos diferenciados. Então, quando você participa de um processo seletivo que é diferenciado e você vai fazer uma entrevista numa dessas outras empresas, por exemplo, se você trabalhou na Amazon e você vai fazer uma entrevista no Facebook, o pessoal do Facebook faz um outro tipo de entrevista com você. É facilitado. Talvez tenha até menos fases, mas isso já é documentado. Tem várias pessoas que falam sobre isso na internet. Então, se você trabalhou numa boa empresa, fica mais fácil de você entrar em outra. Inclusive, se você trabalhou numa empresa dessas daqui, imagina que você trabalhou no Google. Existe um monte de gente que saiu do Google, trabalhou poucos meses lá e saiu para trabalhar em outras empresas com um salário muito maior. Por quê? Porque as empresas, elas valorizam alguém que veio do Google. Elas valorizam algum desenvolvedor que veio do Nubank, por exemplo. Né? Sabe que essas empresas pagam muito bem, mas quando você está precisando muito de alguém fora da curva, você vai pagar o salário para trazer aquela pessoa, porque você precisa muito, né, então ela tem um valor ainda maior na sua empresa, se ela for pequena e tudo mais. Então trabalhar nas melhores empresas é uma coisa difícil, é uma alavanca de carreira, e se você não teve oportunidade ainda, fica comigo aqui, a gente tem mais outras coisas pra gente falar, que são difíceis e podem te ajudar. Qual que é a terceira coisa difícil? Você fazer os melhores projetos. E aqui eu tô falando de melhor projeto como alguma coisa que você fez na sua empresa. Ou que você fez na no seu na sua faculdade, por exemplo. Você fez um projeto e você foi além com aquele projeto. Você fez um projeto: "Ah, participei de um projeto aqui, a gente ganhou um prêmio, a gente ganhou um hackathon, a gente ganhou isso, ganhou aquilo". Então, quando você se dedica realmente a alguma coisa que tá dando certo, que tipo, putz, cara, você é de uma empresa desconhecida, mas você fez um projeto que, sei lá, estourou a boca do balão, vocês ganharam milhões e milhões de dólares em um final de semana, teve que segurar o site lá com milhões de acessos. Cara, se você trabalhou nesse tipo de projeto, trabalhou nos melhores projetos, não importa que a sua faculdade é desconhecida, não importa que você não trabalhou numa FANG, sua empresa é desconhecida, mas se você tiver uma história para contar de um projeto que você fez e que ele deu certo, isso também te coloca à frente. E a participação nesse projeto, ela precisa ser uma participação muito ativa, né, de alguém que, tipo, liderou aquele projeto, ou de alguém que estava muito próximo de, tipo: "Olha, eu entendo as motivações por trás desse projeto, eu entendo as escolhas técnicas que a gente fez nesse projeto". Você pode fazer isso na faculdade, por exemplo, um TCC da vida, alguma coisa do tipo.
que passam para você e em vez de você só fazer, vou tirar meus 5 bola e passar, não, você faz um negócio muito melhor, porque você quer mostrar que você consegue fazer para você mesmo alguma coisa muito boa. Outro exemplo de coisa difícil que dá para fazer é você abrir uma empresa. Cara, eu não tenho conhecimento ainda para criar uma empresa. Bom, lembrando que eu tô falando aqui com pessoas de todos os níveis, né, de júnior a sênior, a especialista e tudo mais. Você pode criar uma empresa também. Você pode pegar projeto para fazer. Se você não teve o emprego ainda que você queria, você pode tentar pegar algumas coisas por fora e criar uma empresa e e você vai ter tantos problemas para resolver que você vai aprender muito nesse meio do caminho. Né, então, coisas que você faz por iniciativa própria e boas iniciativas que trazem algum resultado, ou mesmo que o resultado seja só o aprendizado, não trouxe resultado financeiro, mas você aprendeu muito. São coisas que te destacam. Um cara que abriu uma empresa, ele é destacado quando ele manda um currículo para um lugar. Vai mandar um currículo para uma startup. E ele abriu uma startup antes, com certeza ele se diferencia, né. Então, você criou uma empresa, você fez iniciação científica porque você quis, você usou seu conhecimento em trabalho voluntário, você fez projetos open source, né, você começa iniciativas, você faz alguma coisa com o que você sabe, tudo isso aqui vai te colocar em pé de desigualdade com os outros candidatos. Você vai estar melhor, né. Então, se você nunca parou para pensar nisso na sua vida, nunca parou para pensar que deveria fazer coisas difíceis, esse é o momento. É o momento de você parar e pensar que você deveria se dedicar em alguma coisa na sua vida. E se dedicando em alguma dessas coisas na sua vida, você vai conseguir se sobressair como um desenvolvedor, tá. Vai conseguir passar nas melhores empresas. Mas além disso, você tem que ser um unicórnio. Né, então, principalmente para quem já está um pouco mais avançado na carreira, indo para sênior, né, e sênior em diante, você precisa ser o que a gente chama de unicórnio. E eu não estou brincando quando eu falo esse nome aqui, mas quando você está procurando uma vaga muito específica, então você quer, sei lá, uma pessoa que conheça IoT, mas também manja um pouco de desenvolvimento mobile. Por que alguém gostaria disso? Sei lá, uma empresa pegaria alguém com esse perfil. Porque de repente eles têm um projetinho mobile lá que precisa só dar um tapa, sabe, e vai ficar na mão dessa pessoa ou tá dentro daquele time e precisa que as pessoas entendam um pouquinho. São conhecimentos, às vezes, que são muito distantes um do outro, mas que estão ali dentro do bolo de tecnologia, e quando você procura alguém que tem esse perfil que conecta coisas desconexas, você chama de unicórnio, né. Então a gente fala: "Porra, eu tô procurando unicórnio". Por quê? Porque unicórnio não existe. Mas tem um ou outro unicórnio por aí que você consegue encontrar, tá. Então, quando você combina conhecimentos, você realmente está se tornando alguém disputado em algum mercado. Você pode escolher ser um cara muito especializado em alguma coisa e mesmo assim ter outros conhecimentos abrangentes. Então, o pessoal fala isso aqui modelo de carreira, né, não lembro exatamente como que era o nome, mas existem esses tipos de modelo de conhecimento para você aplicar na sua carreira. Então, o mais comum, o que mais se fala é o do T-shaped, né. Então, tipo, a carreira tem que ser T-shaped, você tem que ser especialista em alguma coisa, e você tem que ter um conhecimento raso aqui em outras coisas, né, tangentes ali à sua especialidade. Então a gente fala disso aqui como conhecimento em largura e conhecimento em profundidade. O que que é melhor? O melhor é se aproximar desse combo shaped aqui, né, o formato de pente. Você ter várias coisas que você é especializado, então que você tem conhecimento profundo, isso aqui você vai construir só ao longo da carreira, tá. E ao mesmo tempo você tem um conhecimento em largura, de várias coisas que você não entrou a fundo ainda, mas você entende por cima, você conhece o conceito, você sabe pelo menos que existe ali para conseguir fazer um trade-off e ver se deveria aprender um pouco mais para aplicar, tá. Então, pensa que às vezes vocês ficam muito focados em ser especializado em alguma coisa. Às vezes vocês estão aqui nesse I, "Ah, eu sou front-end, eu como front-end eu só sei React",
Só sei JavaScript, um pouco de CSS e não sei mais nada. Cara, péssimo isso, péssimo. Você quer aprender um pouquinho de tudo. Você quer aprender um pouquinho de API, por exemplo, né, entender como deveria ser a API. Se você recebe uma API para você utilizar e ela não tá como deveria estar, não tá tão boa, você deveria saber, você deveria entender, sabe, deveriam entender como o front-end conecta com o back, como o back-end funciona. Você deveria conhecer um pouco mais de várias coisas, conhecer redes, deveria, conhecer um pouquinho de servidor, né, então não fica preso só na sua especialidade. Isso aqui também faz parte de fazer coisas difíceis, e cada uma dessas coisas que você vai fazendo, vai aplicando, vai aprendendo, você vai se diferenciando. Só para completar o que eu conversei com vocês, fica muito mais difícil com o passar dos anos. Quando você é jovem, fica muito mais fácil, porque você tem tempo, normalmente você tem tempo e tempo para estudar, tempo para fazer esses projetos que talvez não tragam nenhum dinheiro para você no começo. Se você tem dinheiro, também fica mais fácil. Você consegue fazer uma excelente faculdade, você consegue morar num outro lugar para poder estudar, consegue às vezes ter conexões, ter contatos para você entrar numa boa empresa. Mas tudo isso aqui também depende de você ser jovem, tá? Então, se você não fez transição de carreira, né, você está começando a sua carreira agora, mas está começando a sua carreira aos 35 anos, imagina você procurando seu primeiro emprego aos 35 anos, justificar que você só ficou curtindo a vida, eu ficava jogando videogame, mudando de emprego, saindo e entrando em faculdade, né, por meses, cada 6 meses fazia uma coisa diferente e acabou não fazendo nada, e não tem nenhuma história para contar. Cara, é péssimo. É péssimo contar essa história nessa idade, né, então, se tem um menino de 22 anos falando pra você que ele não sabe o que ele quer da vida, ok. Mas um homem de 30 e poucos anos que não sabe o que ele quer da vida, é feio. É bem feio, é tóxico até. As pessoas não querem estar perto. E se você trabalhou em outro ambiente, trabalhou em outra carreira, teve uma outra carreira até esse momento, é aí que você deveria aproveitar o que você aprendeu. Então, se você tem um conhecimento específico, putz, eu era engenheiro de alimentos. Cara, tenta usar o seu conhecimento de engenharia de alimentos, junto com os seus novos conhecimentos em computação, programação, para você entrar num, num emprego que tem a ver com aquilo. Você é um unicórnio, entendeu? Você tem que se ver como um unicórnio. Alguém que tem um conhecimento específico muito grande para um desenvolvedor, né? Então, se você está em qualquer outra área e você está querendo migrar para a área da computação, continue com isso na cabeça de fazer os melhores projetos, fazer as coisas por conta própria, ter iniciativa, fazer o seu melhor. Porque tudo que você tiver de resultado nessa fase vai te ajudar a conseguir o emprego, mesmo que seja em algo tão diferente quanto a computação, né. Então você sempre tem que pensar na sua reputação. Quanto mais cedo você começa a se preocupar com ela, melhor. E o melhor lugar para você se destacar é onde você está no momento. Então, seja na própria faculdade que você faz, seja na sua própria empresa, seja no seu projeto pessoal, mas o melhor lugar para você destacar é agora.